Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar de um tema muito interessante que tem tudo a ver com a criação dos filhos e com o nosso melhoramento pessoal. E para isso eu vou usar um termo que meu marido costuma usar, que chama assim, foca na luz. Você ficou interessado em saber o que é isso? Então acompanhe o vídeo até o final. Hoje eu queria falar de um tema que é assim a cereja do bolo da educação dos filhos e desse sentimento de maternidade sem culpa, né, e sem medo, que é a gente conseguir apreciar a beleza que envolve ser mãe, ser pai, a beleza das ações da criança e não ficar só fechado no que ele faz de errado ou no que tem de ruim, né? Por exemplo, quando a gente busca esses cursos, quando a gente busca entender melhor como é uma criança, o nosso filho, ou até nós mesmos, é porque a gente começa a notar que alguma coisa não tá boa, que alguma coisa tá ruim, que tem alguma coisa que não nos agrada. E na realidade, é bom a gente conseguir observar isso, que tem algo que não nos agrada, né? Só por meio dessa vontade de melhorar isso que não nos agrada, é que a gente vai conseguir aprender a criar esses olhares diferentes para as coisas, né? Existe um poema muito, muito bonito de um sufista chamado Rumi, que em uma parte do poema, não vou declamar o poema todo, ele é muito grande, mas em uma parte do poema ele diz o seguinte: para mudar a paisagem, basta mudar o que sentes. Ou seja, a paisagem é a mesma, mas se você mudar o que você sente em relação àquela paisagem, tudo muda ao seu redor, né? Existe uma outra frase, né? Um ditado popular que é: o mundo muda quando a gente muda. E isso é a pura verdade, né? O mundo fica mais doce, mais suave, né? E a mesma coisa vale para as crianças. Então eu queria hoje, nesse vídeo, deixar uma experiência minha, assim, muito marcante, né? Eu sou professora e nossa, mudou realmente a minha maneira de enxergar e a minha convivência com as crianças, né? Eu dou aula em uma escola onde a gente privilegia muito a forma livre de brincar, né, da criança, essa liberdade de movimentos que a criança tem. E, e existem alguns momentos de rotina, né, dentro da escola, né? E após a brincadeira, nós iniciamos ali uma canção para começar a guardar os brinquedos com as crianças, né? E eu sempre fiquei muito focada na questão das crianças que não gostam de guardar, porque a ideia é que seja uma comunidade e que todos nós ajudemos um pouco, né? Então as professoras iniciam esse movimento de guardar e já tem criança que foge, que acha graça, sai correndo, né, da gente, ou umas que já ficam bravas mesmo, eu não vou guardar, né? Elas já estão tão imersas ali na brincadeira que quando chega essa hora elas chegam a ficar chateadas mesmo, porque está chegando a hora de guardar, né? E eu sempre tentei usar maneiras diferentes de convencer as crianças que não gostam de guardar a guardar. E às vezes eu juntava todos os brinquedos, inventava uma música para cada criança pegava um e guardava, né? Às vezes tentava mesmo pedir uma ajuda da criança para ela me ajudar a guardar, aquela criança que não gosta de guardar, mas eu sempre foquei muito nelas, né? E um dia, numa reunião pedagógica, né, eu fiz essa pergunta, né? Como é que a gente faz com essas crianças, né, que não querem guardar? Ou como é que eu faço para essa transição ser suave? Porque eu sentia que ela não era suave, né? A ideia toda da escola é que os ritmos aconteçam de uma maneira muito natural, que a criança quase não perceba que eles estão acontecendo, de tão sutil que eles são. Mas na hora de guardar eu não conseguia manter essa sutileza, né? Eu intervia diretamente ali, né? Vamos guardar, agora é a hora, vamos parar com a brincadeira. E eu sentia que eu não conseguia fazer igual os outros momentos de ritmo da escola. E
conversamos, né, tivemos várias debates ali entre as professoras, e em dado momento a minha colega do turno da tarde, né, ela falou o seguinte, ela falou, olha, na minha turma as meninas guardam os brinquedos muito bem. E aí eu falei, e os meninos? Porque alguns meninos da minha turma vão para a turma dela de tarde também. E aí ela falou assim, os meninos eles não gostam muito, né? Eles já têm uma certa dificuldade e tudo mais. Mas aquilo me deixou pensativa. Porque eu sabia que alguns meninos da minha turma que vão para a turma dela fazem parte desse grupo dos meninos que não gostam de guardar. E eu achei interessante, ela focou nas crianças que guardavam, né? Vejam bem, eu não tô falando aqui que meninas guardam mais que meninos, nem fazendo uma distinção aí entre os sexos. É que foi a nossa conversa natural, né? São esses menininhos que vão para a turma da tarde, né? Existem sim meninos que também gostam de guardar e tudo mais. E aí, aquilo me pegou, sabe? Eu falei, gente, ela presta atenção nas crianças que guardam. E eu presto atenção nas crianças que não guardam, né? Ou seja, naquelas que estão fazendo, que estão me desagradando ali naquele momento, né? Mas eu não presto atenção nas crianças que guardam. Olha só, eu estou desvalorizando o trabalho delas porque eu não consigo ver esse trabalho delas. E aí então, aquilo me pegou assim, numa profundidade. Eu falei, no outro dia, eu vou só prestar atenção nas crianças que estão guardando, porque eu nunca olhei para elas nesse momento, né, de guardar. E aí chegou a hora de guardar ali os brinquedos. Eu comecei a cantar a música, né, e a nossa diretora, né, ela fala uma coisa que até então eu também não entendia direito. Ela fala, você tem que cantar para você, não é para os outros, você tem que começar cantando para si mesmo, né? E eu sempre queria que os outros interagissem com aquele momento, né? Mais fora do que dentro. E aí eu comecei a cantar baixinho, só pra mim, só eu consegui escutar a música, né? A princípio. E aí eu comecei a guardar. Quando eu olhei pro lado, uma das crianças estava me ajudando a guardar. E aí eu vi que aquele momento foi tão bonito de ver uma criança ali guardando, sabe? Ela envolvida ali naquilo, e ela imitava os meus gestos. Eu fiquei, nossa, tão agradecida com aquilo. E quando eu olhei ao redor, as crianças estavam guardando. E aí eu consegui notar que eu sempre reclamei, quando na verdade a maioria das crianças sempre guardou os brinquedos. Era uma minoria de crianças que ainda estão muito imaturas, elas acabaram de mudar para o jardim de infância, sair do período do maternal, elas ainda são muito novinhas. E mesmo assim, meu foco era no que não estava sendo feito certo, e não no que estava sendo feito certo, né? E aí aconteceu essa coisa mágica que o poema diz, para mudar a paisagem basta mudar o que sentes. Porque a partir daquele momento, o momento de guardar se tornou uma coisa prazerosa para mim, assim, num nível extremo, de satisfação e de contemplação das crianças que estão ali naquele movimento também. E olha, aí é onde os milagres acontecem, né? Num dia depois desse entendimento, né, tava eu e a minha outra colega na hora de guardar. E a gente falou, nossa, mas eles estão brincando numa brincadeira tão bonita aqui, né? Eles estão tão mergulhados aqui nessa brincadeira que acho que vamos fazer assim, vamos deixar eles brincarem até onde dá e depois a gente só chama eles para lavar a mão, beber uma aguinha pra gente trocar do pátio para dentro e depois a gente guarda rapidinho, né? Hoje vamos pular aí a hora do guardar com as crianças porque eles estão brincando muito bonito aqui, né? E aí eu cheguei perto deles para começar a guardar os brinquedos que eles não estavam mais usando, mas bem quietinho, assim, que eu nem queria ser notada, né? Para poder já ir tirando o excesso, né? Para na hora de começar a guardar mesmo restar pouca coisa, porque as crianças não iam estar ajudando naquele momento, né? Então eu estava muito desprovida da intenção de que eles fizessem alguma coisa.
E aí eles olharam pra mim todos, porque todos eles estavam brincando junto num cantinho, sabe? Muito bonito. Todos eles olharam pra mim, parecia assim que eu tinha feito maiores barulhos, mesmo eu tentando estar bem quietinha. Eles olharam pra mim e riram e começaram a cantar a música de guardar, e todos eles levantaram e foram guardar os brinquedos, né? Assim, tão felizes, tão satisfeitos de estar guardando aquele brinquedo, que eu fiquei muito emocionada com aquilo, vontade de chorar, de verdade, né? E então eu notei que aquilo aconteceu porque eu tinha mudado, né? A forma de interpretar aquilo em mim mudou. A forma de olhar para aquilo em mim mudou, e mudou para eles também, né? A criança pequena, ela sente o que a gente sente, né? Ela está muito conectada ao nosso sentimento, né? Então o nosso sentimento ele tem que tentar ser o mais puro possível em cada gesto nosso. E eu queria deixar essa pergunta para vocês, né? Vocês já notaram hoje a beleza do filho de vocês, né? Vocês já conseguiram hoje pôr atenção naquilo que ele faz bem, né? Porque a gente nota muito o que nos desagrada, né? Ai, meu filho, ele não consegue ficar quieto, né? Meu filho é muito agitado, né? Para listar os defeitos dele, a gente tem uma lista gigante, né? Mas olhar de verdade, e não é só olhar e falar, ele faz isso bem. Não, é ver uma beleza nessa ação dele, né? Você já viu a beleza de todos os momentos em que ele resolveu fazer aquilo que a gente tanto espera que ele faça, né? Isso não tá muito longe de ser assim, fez bem, vou encher ele de elogios. Não, não é isso. Mas é de valorizar dentro de você, dentro do seu coração, aquela ação que ele está fazendo. De realmente pôr valor, um valor seu, no seu coração, daquele esforço que ele está fazendo para tentar fazer bem alguma coisa, ou de escutar e respeitar, né? A gente está conseguindo pôr, né, a nossa atenção, e mais do que isso, pôr o sentimento correto. Aqui, vejam bem, não é uma questão de criticar a criança se ela faz errado, ou de elogiar a criança se ela faz certo. É o seu sentimento em relação ao que ela faz. É esse sentimento de estar certo ou de estar errado. Então é isso, pessoal. Eu queria fechar com essa ideia, né, e com essa pergunta para vocês, né? Vocês já sentiram a beleza da sua criança hoje? Conseguiu parar um minutinho e falar, que bonito isso daqui, né? Já conseguiu mudar o seu sentimento em relação às atitudes dela e focar na luz? Será que a gente consegue focar na luz da criança? Então é isso, gostaria de fechar com essa reflexão, tá bom? Até mais!